dica bacana para vocês que acompanham meus vídeos aí no YouTube e para você que está assistindo o vídeo aí no meu canal pela primeira vez, no canal Jário Soares da Obra. Eu vou estar dando uma dica aqui importante para vocês que vai fazer a pintura da sua porta. Você não vai pagar para poder pintar a porta da sua casa. Você mesmo vai fazer a pintura da sua porta. Vou estar dando uma dica para vocês importante. O que eu devo fazer primeiro antes de pintar a porta, antes de aplicar massa, antes de qualquer coisa? As portas para a pintura, ela não vem com um acabamento fino e não deve estar comprando aquelas portas que é preparada para poder fazer o verniz, para fazer pintura da massa. Não é legal você fazer isso. Primeiro que é muito caro. A porta que é feita para poder fazer o verniz, ela tem mais acabamento do que uma porta para pintura. A porta para pintura, ela vem grosseira, ela é muito rústica, ela não tem muito acabamento, porque ela foi feita para emassar, depois você dá a tinta. Então vou estar dando uma dica para você bem importante antes de você começar a dar a massa de madeira na porta. Você deve fazer obrigatoriamente lixar a porta antes de fazer acabamento nela, para tirar aquelas farpas que fica para cima, né? Você vai pegar uma lixa 220 ou 180, vai aplicar toda na porta, tirando as partes que está soltando e aquelas partes que está arrepiando na madeira. Aí você vai deixar a madeira bem lisa para você começar a sua pintura. A segunda coisa que você deve fazer é dar um fundo nivelador ou uma base em cima da porta antes de você aplicar a sua massa de madeira. Você vai aplicar umas 2 demãos de fundo nivelador ou a base, né, para poder fazer a massa. Aplicando o fundo nivelador, você vai fazer a sua massa. A primeira demão de massa você vai esticando bastante. Não deixa a massa alta. Você não precisa dar muita massa em cima da porta. Não precisa você deixar muita massa. Você dá uma massa bastante esticada, bem rente mesmo. Porque essa massa é apenas para tampar os poros da madeira, aonde tem aqueles buraquinhos. Você vai estar nivelando essa massa na porta, na madeira da porta. Não precisa você aplicar uma grossura muito grande de massa, até porque essa massa de madeira ela não é igual uma massa de corrida, uma massa de parede que você lixa com facilidade. Então, quanto menos massa você aplicar, menos trabalho vai te dar. Quanto menos massa você aplicar, menos trabalho você vai ter para lixar essa porta. Uma mão só resolve? Se eu der uma mão só de massa, resolve? Não resolve. Você tem que dar 2 demãos de massa. Você aplica a primeira demão, depois você aplica a segunda. Sempre esticando bastante a sua massa. Não aplica a massa deixando alto relevo, porque depois que você for lixar, quando você for lixar essa porta, vai te dar um trabalhão e haja braço. Beleza! Antes, que eu não expliquei aí no começo, lixar, você antes de aplicar o fundo, você vai fazer o seguinte, você vai passar um pano úmido para tirar toda a poeira para a massa grudar. Outra coisa, quando você aplicar o fundo nivelador, é importante que você também dê uma lixa 220 ou 180 de leve para poder deixar uma superfície mais lisa para a desempenadeira correr com facilidade, beleza? E para facilitar, eu usei uma politriz para fazer a lixação dessa porta.
eu apliquei 2 demãos de massa e agora nós vamos fazer a lixa. Eu usei a Politriz, que tem um prato mais largo, para que a lixa assenta toda na porta. Claro que você vai lixar com a velocidade média. Não podemos colocar uma velocidade maior para que essa massa não afunde muito e estraga a massa da porta. Então eu usei a Politriz porque por causa do prato largo pode ser usado e porque ela diminui a velocidade de rotação da máquina, beleza? A lixa usada para lixar essa porta foi uma 220. Você pode usar essa lixa 220 na máquina Politriz ou numa lixadeira, ou você pode lixar na mão mesmo. É só dobrar a lixa e fazer uma lixação circular, que funciona bem também. Depois você vai aplicar a tinta ou com uma pistola ou com um rolo. Pinto com esse rolo aí. Esse rolo é para aplicar tinta epóxi, resina epóxi, tinta epóxi. Então, um acabamento bem fino, ele deixa a porta bem lisa, dá um resultado muito bom. Eu dou 2 demãos nessa porta. A primeira demão que eu aplico, eu verifico se ela tem defeito, ficou algum arranhadinho que eu não vi na hora da massa, na hora de eu ter lixado. Eu dou a primeira demão e dou uma olhada para ver se tem defeitos. Na segunda demão, eu já aplico, já para começar a finalizar. Na verdade, fica 3 demãos. A primeira demão é tipo a gente chama de queimar. É para dar uma olhada nos defeitos e vir corrigindo os defeitos com a massa. A segunda demão já é finalizando. Eu aplico a segunda demão, deixo secar e finalizo com uma terceira demão para cobrir bastante. A massa que eu apliquei para corrigir os defeitos, para não ficar uma manchinha em cima da massa onde eu fiz o retoque, aplicando a terceira demão para finalizar a porta. Aí eu finalizo. Aí essa porta já está pronta para ser instalada no local. No caso dessa porta aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, é uma porta de correr. Ela tem trilho para fazer a guia e levou um suporte aqui para poder prender no carrinho lá no trilho. Eu tenho um vídeo aí no canal explicando como faz essa porta. No caso dessa porta, como no caso das outras portas que eu instalei nessa obra, são portas de correr embutida na parede de drywall. Nessa porta aqui será uma porta de correr embutida na parede de alvenaria, tendo acabamento também com drywall. Se você tiver a fim de conhecer esse trabalho que foi feito aí, tem vídeo no canal explicando. Eu vou deixar um link aí na descrição para você clicar e conhecer esse trabalho também. Eu estou explicando desde o começo da obra até a finalização, beleza? Para você que quer ver e conhecer esse trabalho, basta você clicar no link que está aí, ó, na descrição desse vídeo.